Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. Bom dia, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Que bom, meu irmão, estar mais um dia aqui, levando o devocional para que a gente possa crescer e cada vez mais ser alimentado pela palavra de Deus. E eu faço um convite ao irmão para a gente fazer um estudo, uma análise aqui de Jeremias capítulo 39, que nós vamos ler aqui o primeiro, o segundo e o terceiro versículo e aprender muito com o Evangelho. Assim diz a palavra do Senhor, meu irmão, olha, foi tomada Jerusalém. Era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, contra Jerusalém e a cercaram. Era o 10º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se assentaram na porta do meio. Amém. Glória ao Senhor, meu irmão. Temos muito que aprender, meu irmão, nessa passagem aqui. E recentemente, eu estava aqui na cozinha, e o Tiago, ele gosta muito de açaí. E eu tinha comprado 1 litro de açaí e a gente colocou, e eu coloquei numa vasilha. Então eu estava sentado numa cadeira e o Tiago pegou o açaí e começou a colocar no prato dele. Quando ele terminou de colocar o açaí no prato, meu irmão, uma tragédia. O açaí caiu da mão dele e derramou todo o açaí. Então ele derramou o açaí e ele ficou bravo. Ele ficou muito bravo, aí ele pegou o prato, jogou no chão e espalhou açaí para todo que é lado. Aí eu olhei aquela situação, ele olhou para mim e eu disse, beleza, vá lá, moleque, pegue o pano e comece a limpar todo esse açaí. Então ele ficou muito furioso, bravo, mesmo veio de revolta. Então ele pegou o pano e já ia colocar. Eu disse, não, pegue o pano, molhe ele primeiro, para facilitar a absorção do açaí. Então ele molhou o pano, muito bravo, e começou a limpar. Aí nesse exato momento, meu irmão, eu parei e disse, Tiago, vem aqui. Aí ele, que é, pai? Deixa eu limpar. Não, pare e vem aqui. Aí o Tiago veio na minha direção e eu peguei e falei para ele, meu filho, quando aconteceu isso, meu filho, não é o fim do mundo, calma, fique tranquilo, respire. Não aconteceu? Aconteceu. Então agora o que se resta, meu filho, é limpar. Olha o que você fez, você jogou o prato no chão e esparramou para tudo que é lado o açaí, ou seja, piorou mais ainda. Agora calme e comece a limpar. Então ele olhou para mim, se acalmou e disse, né, pai? Eu digo, meu filho, você pode me ajudar, pai? Não, papai não vai lhe ajudar. Mas você vai limpar tudo e papai vai estar aqui destruindo. Então ele começou a limpar. E eu comecei a ficar observando ele limpando. Então ele foi limpando o açaí. Irmão, então eu não pude perder a grande oportunidade de amadurecer espiritualmente e amadurecer o meu filho. Que eu fiquei observando ele e disse, meu filho, pare aí de novo. Ele disse, pai, deixa eu tentar limpar. Não, meu filho, pare. Aí ele parou para mim, olhou e eu disse, meu filho, me diga uma coisa. Você consegue, nesse exato momento que você está com raiva aí, que você jogou o açaí no chão, você consegue dar graça ao Senhor? Aí ele olhou para mim sem entender, disse, como assim? Eu digo, calma, meu filho. Você consegue dizer, Senhor, Pai querido, eu sei o que aconteceu, Pai, mas eu dou graça ao Senhor. Eu te louvo e eu te adoro, Pai, independente das circunstâncias. Você consegue fazer isso, Pai? Então ele olhou para mim com meio raiva e eu disse para ele, meu filho, não precisa, filho, responder, tá bom? Só reflita sobre isso. Aí eu comecei a ajudar o Tiago a limpar o açaí, depois eu peguei o resto do açaí. Que impressionante, meu irmão, como ele derramou açaí, mas o que ele derramou foi a parte fina que fica em cima, ele ainda não tinha mexido o açaí, então o açaí grosso ficou embaixo, então eu coloquei um pouquinho de água, a gente mexeu o açaí, eu disse, tá vendo, meu filho? Pronto, 3 conchas para você, 3 conchas para a Thaline e ainda sobrou o açaí, olha só como Deus é maravilhoso. E é assim, meu irmão, a nossa vida. A gente veio aqui uma situação que eu acabei de ler para os irmãos, que Jerusalém foi tomada. Jerusalém ela foi tomada pelo rei Nabucodonosor e todos os servos do Senhor daquela época de Israel foram levados cativos.
E aí, meu irmão, naquela situação, será que os israelitas, o povo de Deus, conseguiria dar graça ao Senhor pelo que está acontecendo? Assim é na minha vida e na sua vida, meu irmão. Nos momentos que nós estamos de alegria, no momento de que a gente está, que as bênçãos do Senhor têm vindo, a gente consegue louvar a Ele. Mas será que no meio das tribulações, dos dores, a gente consegue também ter essa visão espiritual que tudo que acontece conosco aqui é propósito do Senhor e tem algo que o Senhor quer amadurecer na gente e tirar algo de proveito para o crescimento nosso em Cristo Jesus? É difícil, né, meu irmão? Mas naquele exato momento eu louvei ao Senhor pela grande oportunidade de eu ministrar na vida do meu filho, na grande oportunidade de eu observar o que estava acontecendo ali naquela situação do meu filho e eu amadurecer também espiritualmente, para quando vier os momentos de dor e sofrimento, a gente dá graça no Senhor e confiar nele. Aqui o povo de Israel, ele não conseguia ter essa visão espiritual, que o Senhor estava de alguma forma cuidando do seu povo, que o seu povo naquela época ela estava em idolatria, estava em prostituição. O coração do povo de Israel já não era mais segundo os propósitos do Senhor. Então o Senhor teve que levar aquele povo para o deserto, para os guilhões ali da escravidão do rei da Babilônia, para que eles pudessem voltar àquela humildade, voltar à dependência do Senhor, voltar a orar, voltar a pedir e a confiar em Deus. E a gente vê que depois de 70 anos, os muros de Jerusalém ainda foram refeitos e o povo voltou a adorar ao Senhor. E é assim, meu irmão, na tua vida e na minha. Dá graças ao Senhor e tudo. Eu lembro de uma passagem que está lá em Atos 27 e 25, que Paulo ele está ali a caminho de Roma, dentro do navio, e vem um vendaval, e o navio estava prestes a afundar, e todos estavam com medo, amedrontados. Então Paulo, naquele exato momento, ele tinha recebido uma revelação do Senhor, e ele fala ali em Atos 27 e 25, portanto, senhores, tenham bom ânimo, pois eu confio em Deus. Que crescimento nós podemos tirar, Paulo naquela situação ali tremenda do navio, as ondas vindo, ventos contrários, tudo era contrário. Eu imagino o medo, o pavor da morte naquele momento. E Paulo leva uma palavra dessa: confie em Deus, tenha um bom ânimo. Então, no meio de tantas tempestades que acontecem na nossa vida, nós devemos fazer igual Paulo, ter bom ânimo. E é engraçado que logo mais adiante de Atos 28, quando ele chega ali na ilha, se não me engano, na ilha de Malta, que ele começa a pegar gravetos para acender ali no fogo, que o pastor Gustavo já falou tanto a respeito disso, vem uma serpente e pica Paulo. Então todos que estão ali ao redor olham naquela situação e vê, provavelmente ele vai morrer. Então eles ficaram olhando para ver se Paulo iria inchar, iria morrer, e nada aconteceu. Muito pelo contrário, Paulo viveu e começou a levar a palavra, a pregar ali para toda aquela ilha. Oh, meu irmão, e assim na minha vida e na sua vida, meu irmão, nós devemos crescer na palavra de Deus. Isso que aconteceu com meu filho Tiago, isso que acontece com você, comigo, todos os dias. Quando a gente estiver numa situação de agonia, numa situação em que a gente acha que quebrou-se um copo, ou então derramou-se o açaí, oh, meu irmão, dá graça ao Senhor. Dá graça, sempre dá graça ao Senhor, em tudo, porque nós vamos crescer com isso. Vamos orar, irmão, por essa palavra, por esse crescimento no Senhor, da gente esperar tudo no Senhor e a gente confiar nele. Não há por que ter medo, meu irmão, porque quem vai nos guiar, quem vai nos salvar, quem vai fazer com que nós crescemos é o Senhor Jesus, é o nosso Salvador. E em tudo, dá graças ao Senhor, porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. Vamos orar, meu irmão. Ó querido Deus e eterno Pai. Ó Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, pela circunstância que se criou aqui, Pai, para que nós possamos ver aqui nas entrelinhas, Pai, e confiar em Ti. Que independente da situação em que eu esteja, que o meu irmão estiver, Pai, vamos dar graça ao Senhor, vamos confiar no Senhor, vamos ter bom ânimo, porque tudo o que acontece aqui conosco, Senhor, é para o nosso crescimento e o Senhor cuida de cada um de nós.
que nós possamos ter essa visão de trabalhar por Senhor e crescer, independente da situação, Senhor, crescer espiritualmente e confiar em Ti. Amém, meu irmão. Que palavra abençoada, meu irmão, que essa palavra entre em teu coração, que a gente possa ter olhos espirituais e enxergar, né, todas essas adversidades que acontecem conosco, que o Senhor, Ele cuida de nós, que o Senhor, Ele está em cada passo nosso e Ele vai cuidar. Independente da situação, Ele vai estar comigo e com você, meu irmão. Fique em paz, que o Senhor te abençoe muito, meu irmão, na glória do Senhor Jesus. E amém, meu irmão. Não perca a esperança, não perca a esperança. Espere, confie em mim. Espere, confie em mim. Basta dar um passo mais perto, um passo de cada vez. Você vai vencer. Siga a luz na escuridão, tudo vai ficar bem.